E aí, pessoal, eu tô voltando para a gente ter mais esse momento de prática de exercícios em casa. Espero que vocês estejam conseguindo manter a constância das práticas, tá bom? Isso é bem importante para ter resultados. E hoje a gente vai começar com os 3 exercícios para mobilidade das escápulas. Então, quem tem desconforto na cervical, quem tem desconforto ou dores no ombro, é bom aproveitar essa prática de hoje para poder melhorar, tá bom? Quem tem algum sintoma, por exemplo, dor, poder diminuir esse sintoma ou desaparecer com ele, tá bom? Então, a gente vai basicamente hoje usar a cadeira, um bastão ou cabo de vassoura e a faixa elástica. Vou começar utilizando a cadeira e a gente vai fazer um movimento de empurrar o assento da cadeira e voltar. Uma retração e protração de escápulas, tá? Então, eu vou espalmar as mãos no assento da cadeira, a distância entre elas é a largura entre os ombros e vou manter bastante o ombro lá embaixo. Eu tenho que deixar o pescoço comprido, tá? Eu não posso ficar levando o ombro na orelha. Eu vou encaixar os ombros lá na axila e agora eu vou inspirar e devagarzinho vou descendo o externo em direção ao assento da cadeira e as escápulas vão se unir lá atrás. E na expiração eu vou encolher o externo para dentro e afastar bem uma escápula da outra. Vocês vão ver que o movimento ele é mais da região torácica, né? Então eu inspiro, aproximo o meu externo do assento da cadeira sem dobrar cotovelos e na expiração eu afasto uma escápula da outra e encolho externo. Inspira. E na expiração encolhe externo e afasta escápulas. Para descer, externo vai em direção ao assento da cadeira. Eu vou aproximar bastante uma escápula da outra. E vamos cuidar para a cabeça não desabar. Sustenha a cabeça em alinhamento com o tronco. Então, eu sugiro que vocês façam esse movimento aproximadamente por 20 repetições. Vamos para o próximo. Se a gente acabou de empurrar o assento da cadeira, nesse próximo exercício a gente vai puxar a faixa elástica, as extremidades da faixa elástica. A minha, eu prendi a metade dela no trinco da porta, tá? Bem no trinco da porta, me certifiquei que a porta está bem fechada, que o trinco está bem firme, e eu vou manter os braços esticados e fazer um movimento de escápulas, puxando essa faixa, esticando essa faixa e soltando devagar, tá? Minha faixa está presa lá no trinco, tô puxando bastante a faixa, que é para manter ela esticada, tá? Mantenho o tronco bem ereto, bem esticadinho. E agora eu tô aproximando uma escápula da outra lá nas costas e soltando devagar. Encosto uma com outra lá atrás, portanto eu abri externo lá onde a faixa está presa. E agora eu solto bastante a faixa, encolhendo o externo e abrindo as escápulas. Novamente, a gente vai ficar atento em não subir ombros, tá? Eu mantenho os ombros baixos, longe das orelhas. Então, novamente, 20 repetições. O terceiro exercício de mobilidade da escápula, eu vou usar um bastão ou um cabo de vassoura, tá? E eu tô usando um tapetinho, que eu sempre uso para fazer as aulas dos meus exercícios, para o bastão, a ponta dele lá embaixo não escorregar, tá? A gente vai começar segurando o bastão atrás do nosso corpo e segurar ele com as duas mãos. Vamos começar segurando a direita e acima da esquerda. E a gente vai dar uma volta com maior amplitude possível com o bastão. A gente vai fazer 6 voltas num sentido e 6 voltas no outro. Essa volta vai para a lateral, vai lá para trás, vai para o outro lado e volta para perto do corpo, tá? Então, primeiro a mão direita acima da esquerda, 6 vezes cada sentido. Eu vou fazer metade para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom?
percebam que antes de eu esticar o bastão para longe do meu corpo, esticar os braços, eu vou ter deixado os meus braços, o bastão, para um lado do meu corpo. E vou dar bastante a volta para sair bem do outro lado do meu corpo, tá? Então, digamos que vocês fizeram 6 num sentido, 6 para o outro, segurando a mão direita em cima. Agora eu vou segurar com a mão esquerda em cima e vou repetir 6 para um lado e 6 para o outro. Então, como o objetivo desse exercício é a mobilidade das escápulas, é importante que vocês mantenham uma estabilidade do tronco, da pelve e pernas, dividindo bem o peso do corpo entre os 2 quadris e as 2 pernas. Então, quanto menos vocês mexerem e deslocarem o tronco e a pelve, melhor. No exercício seguinte, a gente vai mobilizar a articulação do tornozelo agora, tá? A mesma faixa que eu usei no outro exercício, eu vou usar agora. Só que eu vou dar um nó, eu vou deixar mais ou menos 1,5 palmo e daí eu vou dar um nó. Essa parte que está fechada, eu vou encaixar no arco do meu pé um pouquinho mais para frente. Os meus 2 pés vão estar segurando a faixa. E daí o movimento consiste em afastar e unir as pernas, mas a gente vai fazer isso mobilizando o tornozelo. Ora eu vou levantar os calcanhares do chão e abrir. Ora, eu vou levantar os antepés do chão e abrir ou fechar, tá bom? Então, eu vou já posicionar a faixa bem no lugarzinho que eu falei pra vocês, do arco do pé para um pouquinho mais pra frente. E vou usar um bastão, o mesmo bastão, né, que vocês usaram no outro exercício, eu vou usar agora, que é para eu manter essa noção de linha média no centro do meu corpo, na vertical. E poder também ter a percepção e sentir que eu estou equilibrando o peso do meu corpo nos 2 quadris e nas 2 pernas, tá bom? Nada de fazer tensão ou força aqui, é só para vocês se equilibrarem e terem um pouco essa noção de simetria e equilíbrio de esforço entre o lado esquerdo e direito, tá? Vou levantar os antepés, afasto e desço, levanto calcanhares, afasto um do outro e desço, repito com antepés. E mais uma vez com calcanhar, tá? Subi agora calcanhar, fecho, antepé, desço, fechei, calcanhar, fechei, desci, antepé. Então, eu vou estar sempre fazendo um pouco mais de força, tá? Para afastar e eu vou usar de controle para ir fechando aos poucos uma perna e outra com movimento de tornozelo, tá? Pra gente não ceder muito a resistência da faixa, mas sim controlar a velocidade com que a gente vai fechar. Certo? Então, a gente vai abrir e fechar 1, abrir e fechar 2, até aproximadamente 15 repetições. Agora eu vou deixar um pouquinho a faixa elástica e o bastão de lado e vou usar a cadeira para esse exercício. Nesse exercício tem 2 movimentos para a gente fazer juntos, tá? Então eu vou sentar na beirada da cadeira, um pouquinho na beirada, afastar minhas coxas um pouco, na medida que consiga descer meu tronco, porque é isso que a gente vai fazer também. E os meus pés não vão estar próximos da cadeira, eles vão estar à frente do joelho, um pouquinho longe da cadeira, tá? Não muito. O que eu vou fazer? Eu vou enrolar a minha cervical, enrolo minha torácica, afundando externo e umbigo, toco a mão lá no chão e, se eu puder, eu desço mais um pouco. Aí, desenrolando de baixo para cima, eu vou crescendo a coluna. Para daí eu vou colocar as mãos nas laterais do assento da cadeira e com o pé bem cravadinho no chão, eu vou levantar a pelve, sustentar com os braços e olhar para o teto. De novo, acomodo o tronco no assento da cadeira, arredondo minha cervical, minha torácica, olho lá por baixo da cadeira,
De baixo para cima a gente vai desenrolando a coluna, para daí colocar as mãos nas laterais da cadeira, subo bastante pubis em direção ao teto, olho para o teto, devagar, controlando, eu acomodo meu quadril de novo na cadeira e enrolo de cima para baixo. Toda vez que vocês descerem, olhem por baixo da cadeira, que é para soltar a cabeça, não ficar segurando, tá? E toda vez que vocês colocarem as mãos nas laterais do assento da cadeira, a pelve vai subir, como se fosse encostar o umbigo no teto, e a cabeça não vai desabar. A cabeça vai ficar praticamente na horizontal, com a gente dirigindo o olhar para o teto, tá bom? Então vamos fazer, eu recomendo que vocês façam 10 repetições desse. Vocês podem fazer 5 repetições, dá uma descansadinha pro punho, mobiliza um pouco e depois mais 10. Agora a gente vai usar com a cadeira a faixa elástica. De novo, eu deixei ela presa no trinco da porta fechada aqui. Tô segurando as duas pontas dela com a minha mão direita, tá? Tá bem juntinho aqui as pontas. E as pontinhas estão saindo entre o meu dedo indicador e polegar, tá? O meu tronco tem que estar em alongamento axial, bem alongado, bem ereto. E minha mão livre vai ficar segurando aqui na cadeira para eu conseguir manter o tronco paradinho, sem puxar a faixa junto com ele, tá? Ele tem que estar estabilizado. O cotovelo vai estar para baixo, tá? Ele não vai estar alto, ele vai estar mais baixo. E eu vou puxar a faixa da minha direita para a esquerda. O punho vai estar alinhado com o antebraço. Eu inspiro para soltar a faixa e na expiração atravesso o meu braço direito um pouquinho para o lado esquerdo. Certo? Então, cuidem para não subir o ombro fica encaixadinho lá na axila. E agora eu vou inverter. Eu vou segurar com a minha mão esquerda, tá? A faixa elástica ainda está presa no mesmo lugar. E agora, cotovelo baixo, minha outra mão livre segurando a cadeira, alongamento axial, com o cotovelo dobrado e o antebraço perto do tronco, eu vou puxar a faixa da direita para a esquerda. O punho sempre firme, tronco estabilizado e pelve também. Certo? Agora eu vou fazer de costas, porque a faixa vai continuar presa lá e eu vou fazer o mesmo trabalho pro outro lado. Nesse exercício, então, vai ser possível vocês graduarem a força que vocês vão fazer, tá? Se tiver muito fraco, então se afastem mais da onde a faixa está presa para a faixa esticar mais e ficar mais forte. Se tiver muito difícil, se aproximem mais da onde a faixa está presa para ela estar menos esticada e vocês moderarem um pouco no esforço, tá? Lembrando que as repetições vai ser 10 de cada jeito. 10 atravessando o braço de um lado para o outro e 10 puxando para o mesmo lado. E daí vocês invertem, troquem os lados. Ainda utilizando a cadeira e a faixa, eu vou deixar a faixa dobrada ao meio. O encosto da cadeira vai estar para o lado e eu vou sentar na beirada da cadeira. Vou passar a faixa dobrada por baixo da minha coxa, tá bom? E segurar nas pontas. E agora, para eu exigir nesse exercício, eu vou trabalhar bastante equilíbrio e core, tá? Então, eu vou suspender as pernas do chão, fazer uma inclinação moderada do tronco para trás e vou tentar permanecer aqui por 15 segundos. Vou manter a distância entre queixo e externo e permanece 15 segundos ou um pouco mais, quem quiser. Terminou, descansa um pouquinho e eu sugiro que vocês façam mais 2 vezes, mais 2 tentativas de 15 e 10 segundos, tá? Lembrando de manter o queixo longe do externo
e as clavículas abertas, tá? Tenta não se encolher, mantenha a clavícula um pouquinho aberta, tá? Uma progressão para quem quiser fazer, tá, desse exercício, é manter ainda a faixa dobrada, mas agora eu vou encaixar a faixa no meu pé, nos meus pés, inclinar o tronco para trás, manter a distância de novo entre queixo e externo, abre clavículas e vamos tentar ficar 20 segundos aqui, tá bom? Tem uma inclinação moderada do tronco para trás, até eu conseguir ficar equilibrada, e daí descansa, tá? Mais duas séries de 15 ou 20 segundos, tá? Com a faixa elástica, tá? Eu vou continuar focando no tronco. Eu vou prender a faixa elástica só num dos meus pés, tá? E vou deixar a faixa bem esticadinha, o tanto que eu quiser, né? E o meu tronco vai estar bem na vertical. Tô dividindo o peso entre os meus dois quadris e minhas duas pernas, então eu tenho que cuidar para o meu quadril não ir para trás e nem ir para o lado, tá? Então, da cintura para cima é que eu vou descer no sentido que a faixa tá puxando, o máximo que eu conseguir descer sem encolher a minha coluna, melhor, tá? E daí eu volto até o tronco ficar na vertical. Inspiro, vou descendo e volto até meu tronco ficar bem na vertical. Lembre de manter as clavículas abertas e não encolher a coluna para frente, tá bom? Vamos tentar fazer 15 repetições desse lado, mesma coisa do outro lado. Lembrem sempre de dividir o peso entre os dois quadris e não colocar, não projetar para o lado a pelve, tá bom? Devagar, da cintura para cima, é que eu vou descer o meu tronco e voltar. Mesmo número de repetições. Vamos tentar fazer 15 com as clavículas abertas, evitando que o tronco se encolha. Um último exercício, tá? A gente vai fazer um alongamento de coxa e ilho-psoas. Então, por segurança, eu recomendo que vocês usem duas cadeiras, tá? Encostadas de lado para a parede e os encostos da cadeira mais próximo de vocês. Vocês também vão se aproximar da parede, ajudar a levantar um pé com a mão, encostar o dorso do pé ou dedos na parede e espremer um pouquinho a pelve contra o calcanhar para sentir a coxa alongando. Nesse exercício a gente não vai debruçar o tronco para frente, a gente deixa o tronco de pé e permanece por 10 segundos nessa posição, o ombro fica baixo, tá? Digamos que eu fiz 10 segundos, desço devagarzinho, ajudo a levantar a minha perna com a mão, volto a segurar nos dois apoios nas duas cadeiras e aproximo a pelve do calcanhar e da parede e o tronco também, mas sem encostar na parede. Relaxem bem os ombros e vai sempre fazendo aproximadamente 10 segundos ali de permanecer, né, na posição. Recomendo que vocês façam mais uma vez, repitam para a primeira perna, na segunda perna, subindo um pouquinho mais o pé, deixando o pé um pouquinho mais alto do que na primeira vez, tá bom? Qualquer dor ou desconforto, diminuam a amplitude, exijam menos o alongamento, tá bom? Para ter cuidados com a articulação do joelho principalmente. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido fazer toda a sequência de exercícios. Lembrando que sempre que houver dúvidas, vocês podem mandar a mensagem para mim ou para a Cris, quem for nossos alunos do estúdio, ou quem não for também pode deixar alguma pergunta, alguma dúvida aqui embaixo do vídeo que a gente retorna para vocês e responde, a gente tira dúvidas, tá bom? Então até a próxima aula, até o próximo treino e bom final de semana e boa semana para vocês.